Salve Maria Santíssima, continuando sobre o livro de Tobias, né? Refutando as acusações dos protestantes que dizem que esse livro não é canônico, não é autêntico. Vamos lá a mais uma acusação e mais uma refutação. Erro histórico. Tobit, pai de Tobias, viveu 112 anos, como afirma em Tobias, capítulo 1, versículo do 3 ao 5, e em Tobias 14, versículo 2. Todavia, o apócrifo também alega que ele estava vivo durante o tempo em que Jeroboão se revoltou, e também quando a Síria conquistou Israel, no ano 722 a.C. Eventos separados por um intervalo de 209 anos. 112 é menor que 209. Vemos aqui mais um critério que não pode ser levado em conta para definir se um livro é canônico ou não. A Bíblia não é um livro de ciências ou história. Portanto, um ou outro fato histórico, fora do lugar, não vem a ser argumento contra a canonicidade de um livro. Todavia, se mesmo assim os acusadores querem continuar com esse argumento de pé, terão também que retirar o livro de Esther de suas Bíblias. Pois, de acordo com o livro de Esther 2, capítulo 5, versículo 7, Mardoqueu era um judeu que havia sido deportado da Babilônia no ano de 597 a.C. e que havia adotado Esté, sua prima, que se casa do rei Xerxes. Mardoqueu se torna grão vizinho do rei persa Xerxes em seu 12º ano, ou seja, em 473 a.C., isto é, 124 anos após ter sido deportado da Babilônia. Ele teria neste momento, no mínimo, mais ou menos 150 anos, sem contar o resto que ele ainda viveu. Além de tudo, nenhum historiador registra um judeu como vizi de Xerxes, ou uma judia como rainha de Xerxes, como relata o livro. Os historiadores mostram a Mestres como rainha de Xerxes, sem nenhum espaço para Esther na história geral. Logo, ou desistem do argumento, ou descanonizam o livro de Esther também. De qualquer forma, a passagem nos traz uma profecia. O relato de Tobias 14, versículo 2, que apresenta Tobit como contemporâneo do apogeu assírio, o faz anunciar como futuros certos acontecimentos que, para o autor, pertencem ao passado, segundo o artifício apocalíptico que anuncia coisas do futuro, como se fossem do passado. A profecia não se detém e penetra no futuro messiânico, até estarem completos os tempos. Tobias 14:5. Ou seja, toda essa passagem tem um cunho messiânico por trás, utilizando de recursos apocalípticos. Ele se coloca em duas épocas diferentes, como uma revelação profética. Assim é finalizado o livro de Tobias. Fica provado, pois, que nenhuma das acusações contra esse livro canônico fica de pé com uma breve leitura e comparação com o resto das Escrituras. O livro de Judite. O livro de Judite é a história da vitória do povo eleito de Deus sobre seus inimigos, graças à intervenção de uma mulher. Foi escrito por volta do ano 150 d.C., segundo a crítica moderna. Nabucodonosor, personificação de seu pai Nabopolassar, rei de Nínive, envia seu general Holofernes para subjugar os judeus e rapidamente assediá-los em Betúlia, uma cidade à beira do sul da planície de Esdrelon. Aquió, o amonita que fala em defesa dos judeus, é maltratado por ele e enviado para a cidade sitiada para aguardar até que Onofeles executasse sua punição. A fome enfraquece a coragem dos sitiados, e eles se rendem. Mas Judite, uma viúva, repreende-os e diz que irá deixar a cidade. Ela vai para o acampamento dos assírios e cativa Holofernes por sua beleza e finalmente tira proveito da intoxicação do general para cortar sua cabeça.
inviolada, ela retoma para a cidade e com a cabeça de Holofernes como um troféu, os judeus planejaram um ataque que resultou na derrota dos assírios. O livro termina com o hino ao Todo-Poderoso, feito por Judite, para comemorar sua vitória. O livro pode dividir-se nas seguintes partes. No primeiro ponto, acontecimentos antes do cerco de Betúlia, o poder de Nabucodonosor, a expedição de Holofernes, conduta das nações pagãs, os judeus preparam-se para a guerra, discurso de Aquiô e Holofernes e resposta de Holofernes. Segundo, vitória dos judeus, a situação torna-se difícil em Betúlia. Também Judite diante dos chefes do povo, a oração de Judite, a caminho do acampamento assírio, na presença de Holofernes também, Judite nasceu de Holofernes, são cenas aqui que vai falando, que vai dividindo, né? Regresso triunfante à cidade, ataque contra os assírios, vitória completa dos judeus. Outra seção é o Cântico de Judite. E o quarto ponto, conclusão da história de Judite. Então aqui é as 4 divisões. Provando a autenticidade do livro de Judite. Muito embora os que não aceitam o livro de Judite tentem acusá-lo de todas as formas, os apóstolos faziam amplo uso deste livro, como é verificado nas cartas paulinas. A seguir vejam um pequeno exemplo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 até o 11. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no mundo, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vê-se aqui Paulo citando, como está escrito, uma passagem de Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. E logo em seguida refere-se à passagem de Judite. Pois não sois capazes de sondar a profundeza do coração humano, nem de captar as razões do seu pensamento. Como então prescrutareis a Deus, que fez todas essas coisas? Conhecereis o seu pensamento, e sondareis o seu projeto? Absolutamente, irmãos, não provoqueis o Senhor nosso Deus. Judite 8, versículo 14. Que está em paralelo com 1 Coríntios 2, versículo do 9 ao 11. Continuando. Ousaria São Paulo fazer uma livre combinação entre Isaías e Judite? Caso não admitisse o caráter inspirado de qualquer um dos dois registros? Ousaria lhe dizer está escrito, como comumente se refere quando cita um livro sagrado, e fazer referência a um livro apócrifo? Ou, o que é pior, fazer associação de um trecho extraído de um livro canônico com um trecho pertencente a uma obra de inspiração puramente humana? Outro uso que Paulo faz de Judite está na mesma carta aos Coríntios. Nem tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis como murmuraram alguns deles e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhe aconteceram para o nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 10 ao 12. Aqui ele está falando sobre Hebreus e Moisés, na saída do Egito, quando foram mordidos pelas serpentes, o que é elucidado nos versículos anteriores a esses aqui citados. Deve-se notar que Paulo diz que eles murmuraram e foram mortos pelo exterminador. Ora, em nenhum lugar do Pentateuco é mencionado que eles foram mortos pelo exterminador.
Então, de onde Paulo tirou isso? Qualquer protestante pode procurar em sua Bíblia, de Gênesis ao profeta Malaquias, que não irá encontrar nada a respeito da morte dos hebreus pelo tal exterminador, quando murmuraram, pois isso só pode se encontrar no livro de Judite. Vejamos. Assim Isaac, assim Jacó, assim Moisés, e todos os que agradaram a Deus permaneceram fiéis apesar das muitas tribulações. Aqueles, porém, que não aceitaram essas provações no temor ao Senhor e se impacientaram, murmurando contra ele, foram feridos pelo exterminador e pereceram pelas serpentes. Por isso, não nos irritemos por causa do que sofremos. Judite 8, do versículo 23 ao 26. Fica claro aqui que Paulo extraiu esse relato do livro de Judite. Ousaria Paulo acrescentar algo à história de Moisés, se isso não fosse inspirado? Paulo iria extrair relatos sobre a história dos hebreus de um livro que não fosse inspirado, acrescentando ao relato bíblico um conto de uma obra puramente humana? Nota-se, portanto, que Paulo usava o livro de Judite livremente, como qualquer outro livro do Antigo Testamento, extraindo dele discursos, provas históricas e recomendações. Aí depois nós vamos apresentar as acusações protestantes sobre o livro de Judite, outras acusações, né? E apresentar as respostas sobre o livro de Judite.